voltamos com mais um vídeo e dessa vez vamos falar do filme Mega Tubarão. Um filme extremamente interessante aí, que nos traz um tubarão gigante e Jason Statham. Então, se é um filme com Jason Statham, significa que o filme tem bastante ação, bastante sex appeal, podemos colocar dessa forma. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, já deixa aquele like, porque você sabe que isso aí ajuda o crescimento do canal. Então, bora para o vídeo. É isso aí, galera, a gente tem aí muito sex appeal com o Jason Statham. Jason Statham, rapaz, eu me inspirei nele. Claro que com mais barba, porque a barba dele é ralinha, assim, que nem a careca. Mas, enfim, nós temos aí um filme bem interessante que traz a história do Megalodon, o Megalodonte. Mega Tubarão, né? Podemos colocar dessa forma. Que acaba sendo ali contado de uma forma interessante. Pra começar, a gente vê ali Jonas Taylor, um excelente salva-vidas submerso. Ele é o cara que, se tá tendo algum problema no fundo do mar, ele é o cara pra salvar as pessoas. E acaba que eles vão até um submarino pra salvar algumas pessoas que estão presas lá. E ele começa a tirar as pessoas e tudo mais, porém, duas pessoas acabam ficando presas no fundo lá do mar. E em um determinado momento, ele vê a necessidade. Ou ele salva essas duas pessoas e todo mundo morre, porque ele não vai salvar as duas pessoas, ou ele fecha a escotilha e foge, que foi o que ele fez. Só que as pessoas que estavam sendo salvas ficaram contra ele, e ele acabou sendo ali meio que talvez julgado pelo fato de ter deixado as pessoas pra trás, falando que ele era um covarde e tudo mais. Porém, ele sabia o que ele tinha visto, e não era uma coisa qualquer, era um monstro gigante. Acaba que com a explosão ali, parece que o monstro tinha sido, vamos dizer assim, morto e tudo mais, mas depois a gente percebe ali que as coisas mudaram, o futuro chegou, e a gente vê ali uma plataforma onde eles estão estudando o oceano. E eles acabam chegando num determinado ponto que seria talvez o mais profundo. Só que eles descobrem que aquilo ali é como se fosse uma nuvem, e abaixo pode existir mais coisas, mais profundidade, mais criaturas e tudo mais. Então eles começam a tentar explorar o fundo do oceano. Quando eles conseguem chegar nessa parte, lá existe muita vida, e eles soltam um robozinho para começar a pesquisar e tal, aquela coisa toda. E com esse momento ali que eles estão pesquisando, eles acabam sendo atacados por algo que eles não sabem o que é. Só que a mulher que tá dentro do submarinozinho lá é a esposa do Jonah. E acaba que ela fala no vídeo que ele estava certo. Então, acaba que o amigo dele fala: pô, a gente tem que buscar ele pra salvar essas pessoas. Então, Jason Statham chega, na verdade, Jonas Taylor chega para salvar o dia. E acaba que a gente tem um pouco de misto ali de comédia, um pouco de suspense, porque logo no começo assim, não mostra realmente o que é a criatura, mas depois a gente vê a grandiosidade. Uma das coisas que me chama bastante atenção é a forma com que eles colocaram assim, quando o dono, o cara que tá pagando por tudo, vai até a plataforma. Ele vai de uma forma assim, com um helicóptero e tudo, passando por as ilhas, pelo oceano, e a câmera faz um plano muito aberto, e a gente vê uma grandiosidade gigantesca, dando aquela sensação assim, de que somos pequenos comparados ao Mega Tubarão. Que somos pequenos comparado ao Mega Tubarão. Então acaba trazendo uma imersão bem interessante. E no momento em que eles estão lá no fundo do mar e tal, acaba que aquela adrenalina, aquele suspense, a cada momento que o tubarão dava uma rabanada ali no submarino, que balançava tudo, que ele ia através da luz e tudo, você fica realmente preso, e naquela angústia de ver as pessoas presas, você fica também tendo aquela sensação. E uma das coisas que eu sempre falo quando eu assisto um filme é a imersão que o filme nos proporciona. Eu gosto de sentir essa imersão porque eu gosto de ter a sensação de que eu estou fazendo parte do filme. E eu assisti o filme em IMAX. Vocês têm noção do que é isso? Cara, é como se você estivesse fazendo parte do filme. É como se você fosse um dos membros da tripulação preso no submarino. Eu, por diversas vezes, eu tava dando uns puxão, uns pulilico ali, aquela coisa toda, porque realmente eu tava tenso em relação a tudo que tava acontecendo. E quando um filme te passa essa sensação, e ele é um filme de suspense,
é perfeito, porque você realmente sente o suspense dentro de você, saindo e tal, aquela coisa toda. Ele tem algumas falhas e eu vou chegar no ponto das falhas deles, mas no quadro geral o filme é realmente bacana. Ele tem uma história interessante, acaba que eles contam a história do tubarão gigante, o porquê que ele é um tubarão gigante, aquela névoa que fica parecendo uma nuvem no fundo do oceano. Eles também explicam que ela é bem densa e fria para poder impedir que algumas criaturas gigantes passam lá pro lado de cima. A gente vê cada personagem ali tendo a sua responsabilidade, ao mesmo tempo que eles também têm uma certa questão assim de tipo senso moral, porque eles foram lá para pesquisar, acabou liberando um tubarão gigante que poderia matar milhares de pessoas, então eles ficaram preocupados com isso e estavam tentando salvar as coisas. Mas, como eu falei, sempre a gente tem assim que olhar um ponto em um quadro geral. Vamos colocar em relação à fotografia, o filme também é perfeito. Em relação à interpretação, podemos colocar ali que o filme é perfeito. É aquele exagero de filme de ação / suspense? Tem aquele efeito assim que tipo, o Jason Statham em um determinado momento é o cara que vai salvar. Até eles brincam com isso no momento que a fala do chefe de pesquisa, né, o dono da plataforma fala: nossa, ele até parece um herói e não sei o que. Então, tipo assim, a gente vê esse contexto, eles brincando com esse contexto. Isso acaba tornando legal, mas é aquele negócio, é um tubarão gigante. E acaba que o momento em que eles têm assim um confronto direto, eles acabam se saindo bem. Algumas pessoas acabam se ferindo, outras pessoas acabam morrendo e tudo mais. Só que eu não vou entrar muito em detalhe, exatamente porque eu vou estar estragando a sua experiência. Eu não quero estragar a sua experiência em relação ao filme. Mas a questão da falha é que, no meu ponto de vista, não seria tanto uma falha, exatamente porque eles brincam com a situação. Seria a questão do grande herói, o Jason Statham. Isso acaba às vezes prejudicando um pouco a concepção, tipo, o exagero, né? Podemos colocar dessa forma. Porque existem pessoas que não curtem exagero. No meu ponto de vista, eu não vejo problema nenhum. Pode ter o exagero que for. Que quanto mais exagerado for, melhor era o filme pra mim. Então, assim, a gente vê aí, por exemplo, Velozes e Furiosos, que o Toretto e o The Rock lutando, na hora que cada um dá um soco, parece que eles estão duas massas de ferro se batendo, podemos colocar assim. Então, tipo assim, existe um certo exagero no filme, e eu acho que esse exagero é proposital e por isso talvez não seja tanto um problema, mas muitas pessoas podem não achar interessante. Só que assim, o filme tem uma proposta que é assim, o mega tubarão enfrentar, e as pessoas acabam tendo que enfrentar esse mega tubarão. Essa é a proposta e eles entregam isso perfeitamente. O filme tem um roteiro interessante, a história, a forma com que eles contam de como começou até onde chegou é interessante, e você fica preso num determinado assim, tipo loop de sensação de suspense a todo momento. Então por isso eu acho que o filme é interessante e agradável, podemos colocar assim, porque às vezes tem aqueles filmes de suspense que não são agradáveis, então a gente fica meio decepcionado, fala assim, esse filme não é tão bom, mas acaba sendo interessante. Então, se você assistiu o filme, deixa aqui embaixo o que você achou em relação ao filme, a todo o contexto, porque é aquele negócio, é um filme com um tubarão gigante que tem bastante suspense, que tem ação, então ele entrega o que promete. A gente vai com uma concepção, a gente vai com uma expectativa e acaba às vezes atingindo sua expectativa. E eu confesso, eu não fui com uma expectativa assim gigantesca, porque eu vi os trailers, eu vi as sinopses, eu recebi alguns releases e achei tipo, ok, é um filme ok, não vai ser uma grande surpresa. Vou pra assistir um filme de tubarão gigante.
Mas acaba que eles entregam uma história bem interessante ali com um contexto legal. E acaba surpreendendo de um certo modo em relação ao suspense que o filme te passa. Eu não imaginei que eu ia ficar a todo momento na cadeira assim, opa, tipo, de nervoso. Então eu acho que quando o filme te entrega isso, ele realmente vale a pena de ser assistido. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha aí em relação ao filme de Tubarão. E vamos lá! Existem vários filmes de tubarão. Pra você, qual foi o melhor filme de tubarão que você já assistiu na sua vida? Deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!